a mensagem era, né, uma igreja chamada para a separação. Eu pude explicar que separação, aqui era o que? Era santificação, né? E nós podemos entender que santificação é uma questão de quê? De posição, né? Você toma uma posição de ser santo, aceitando Jesus, e depois uma questão de quê, Danilo? Que o Danilo me lembrou essa semana. Processo, né? A santificação é um processo. Então olha para quem está do teu lado e fala aí, eu ainda estou no processo de santificação. Então tem paciência comigo, fala aí. Tem paciência comigo, né? Eu ainda estou no processo de santificação, tá bom, Leonor? Tem paciência comigo, né? Mas o Senhor, Ele é paciente conosco. E Ele continua cuidando da gente. Hoje eu gostaria de voltar aí às cartas de Coríntios. Nós temos ainda essa mensagem, mais outra mensagem dessa carta de Coríntios. E hoje nós vamos a um chamado de comunhão para a igreja. 2 semanas atrás nós vimos um chamado para separação. Um chamado de separação. Hoje vamos ver sobre um chamado de comunhão, ou um chamado para a comunhão da igreja. E o texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos até o verso 9 naquela semana, e hoje vamos do verso 10 até o verso 25. Então quem tem Bíblia aí fala, pastor, eu trouxe a minha Bíblia. Pastor, eu trouxe a minha Bíblia. Isso, amém, né? Em nome de Jesus, que bom que você trouxe a sua Bíblia, né? E depois você fala para quem não trouxe, traz domingo que vem, tá? Em nome de Jesus, né? Carrega a sua Bíblia, mostra aí que você é servo do Senhor também, carregando a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 10 até o verso 25. Ô Bíblia, do Rio de Janeiro, você trouxe a Bíblia? Trouxe? Trouxe, né? Tá bom. O Nelson sabe, né? Lá no Rio de Janeiro ele é chamado de Bíblia, né? O crente lá no Rio de Janeiro, ele é chamado de Bíblia. Olha o Bíblia lá, olha o Bíblia, né? Amar o Bíblia. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 10 até o verso 25. O texto diz assim, você que não trouxe a Bíblia, pode acompanhar com a gente ali no telão. Rogo-vos, né? Peço, imploro, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Olha para quem está do seu lado aí e diz, dissensão não é coisa de Deus. Dissensão não é coisa de Deus. Amém. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento. Fala aí a palavra, unidos. Nós somos unidos. Amém. E continua dizendo mais, e diz, e o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele pergunta no versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Versículo seguinte diz, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E também batizei a família de Estefanes, ou Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Diz aí, Cristo me enviou para evangelizar. Cristo enviou para evangelizar. Ok. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E o texto continua, onde está, ó sábio? Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Diz para quem está do teu lado, a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Deus, nós te damos graça por esse texto maravilhoso da tua palavra. Senhor, nós pedimos fechar as nossas Bíblias e ir para casa agora
Deus querido, porque a tua cruz, ela é o centro da nossa vida. E se não é, Deus querido, nessa noite nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer isso em nós. Mas que acima de tudo, ó Deus querido, a igreja que é conhecida como Igreja Batista da Paz, que esta paz reine em nossos corações. Que nós sejamos realmente paz uns com os outros. O shalom que vem de Ti. Que nós possamos realmente, ó Pai querido, comunhar o verdadeiro sentido da Eucaristia. Sermos unidos, um só corpo, naquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Espírito de Deus, tenha livre acesso aos nossos corações, ó Pai, o meu coração, e que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra seja compreendida, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu reino, ao nome da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tinha um carpinteiro, tem uma ilustração que tinha um carpinteiro, Roberto, ele tinha uma porção de ferramentas, né? Ele tinha martelo, serrote, prego, parafuso, ele tinha tudo. E diz, Danilo, que vocês que mexem com construção, essa semana, cadê o Weber? O Weber veio aqui e nós fomos lá, conseguimos colocar aquele vidrinho ali, ele botou nem vidro, botou um acrílico, foi você mesmo que trocou ontem, parabéns ali, e eu vejo ele ali cortando ali, o Weber cortando assim, tentando cortar uma fatia, uma coisa, outra, um ferrinho para colocar. Vocês que mexem com carpintaria, mexem com pérolas, vocês estão cheios de ferramentas, mas a verdade, Nelson, é que essas ferramentas se revoltaram. Era uma reunião das ferramentas para entender o que elas iam fazer. E conta-se que nessa carpintaria, então, houve uma estranha assembleia. Como nós vamos ter uma assembleia depois aqui, teve uma assembleia e foi um verdadeiro bate-boca para acertar a diferença, né? Essa semana eu encontrei uma menina que quase não vem na igreja, disse, pastor, eu vou na igreja, eu entro e saio, ninguém fala oi comigo. Olha para quem está ao outro lado do e fala oi. Aí, agora você ouviu um oi. Em nome de Jesus, né? Nós somos só 100, não tem como falar oi para alguém, né? Oi, em nome de Jesus, né? Então, diz que naquela confusão ali, começaram então a conversar e o Martelo então exerceu a presidência. O Martelo era o presidente daquela reunião. Desculpa, tá? Que eu não te dei isso aí, tá? Esqueci de te dar isso, tá? Patrícia, eu te dei a mensagem, não te dei essa ilustração. E o Martelo então estava presidindo essa reunião. E alguém perguntou ao Martelo, Martelo, você tem que renunciar, né? E aí o Martelo perguntou, qual a causa que vocês querem que eu renuncie? E falaram para o Martelo, olha Martelo, você é muito barulhento, demasiado barulhento. E além do mais, não é isso? Passava todo o tempo golpeando. Tem crente Martelo aqui? Né? O tempo todo assim, demasiado barulho e o tempo todo golpeando. Aí o Martelo então falou, olha, é o seguinte, eu aceito a minha culpa, né? Mas vou falar uma coisa com vocês. Eu posso até ser expulso, mas o parafuso vai comigo. Aí o parafuso, o que eu tenho com isso? Né? Olha, parafuso, você dá muita volta para conseguir alguma coisa. É muita volta. Então tem que parar com essa questão aí do parafuso. O parafuso, olha, o seguinte, dentro desse ataque de vocês, eu também concordo e vou sair. Mas a história é o seguinte, eu só saio se levar a lixa comigo. Aí a lixa, o que eu tenho a ver com isso? Olha, é o seguinte, você é muito áspera com o tratamento com o povo, você lixa muito e na verdade você causa muito atrito. Então eu aproveito de sair, mas levo você comigo. A lixa catou e falou, bom, se você vai sair eu tenho que sair também, mas é o seguinte, eu só saio se levar comigo um metro. Como assim um metro? A fita métrica Não, porque a fita métrica, por que o médico perguntou? Falou, porque é o seguinte, você fica medindo e você acha que só você sabe a medida certa. O médico olhou e falou assim, ó, quer saber? Eu acho que você está certo. Então eu saio também, né? Eu não sou perfeito, eu saio também. E nesse momento chega o carpinteiro. O carpinteiro então começa a pegar as ferramentas, ele pega um pedaço lá de madeira, e ele começa a consertar e acertar. Finalmente, naquela madeira rústica, ele converte aquela madeira rústica num móvel muito bonito. Muito lindo. E aí ele deixa e sai. Assim que ele sai, parecendo aquela historinha do Toy Story, já viram Toy Story 1, 2 e 3, que os brinquedos se reúnem e faz aquela confusão lá, quem tem criança sabe como é que é. Voltou novamente, a reunião das ferramentas, é o serrote que eles falaram. Falou, o negócio é o seguinte, eu acho que cada um de nós tem o seu defeito, mas na mão do carpinteiro, ele não olha os nossos defeitos, ele só olha aquilo que nós temos de bom, e com aquilo que nós temos de bom, ele faz grandes construções. Entenderam a mensagem, irmãos?
Quem é o nosso grande carpinteiro? Jesus. E apesar da nossa indiferença, né, da nossa preocupação, tá? Simone, Adriano, né, Ludmila, Ivan, apesar da minha imperfeição, né, Felipe, apesar da minha imperfeição, apesar da imperfeição de vocês, o Senhor nosso Deus é o carpinteiro dos carpinteiros. E quando Ele pega uma coisa imperfeita, parece que Ele tem prazer de pegar uma coisa imperfeita e fazer dela a coisa mais bonita desse mundo. Glória ao nosso Deus por isso, amém? Amém. Amém. Pode dar glória a Deus, porque Ele faz isso mesmo. Ele fez isso na sua vida, Ele fez na minha. Ele pegou você imperfeito como você era, os seus pecados, e Ele transformou você na liberação. Ele quer que você seja o próprio exalo, o próprio cheiro do amor que Ele tem por você. Cristo é perfeito e nós somos imperfeitos, mas Ele nos faz o quê? Ele nos faz perfeito pelo seu amor e pela sua graça. E um dia todos nós seremos perfeitos, não estaremos mais preocupados com essas coisas do mundo, porque estaremos louvando e glorificando a Deus todo dia, todo o tempo, nos céus. Amém? Amém. Né? Nós vimos naquela semana retrasada que santidade é uma questão de posição, uma questão de decisão. Eu falei isso, é um processo, é decisão que você toma. Mas hoje Paulo, ele trata de um assunto relacionado à tensão dentro da igreja. Pastor, tem tensão dentro da igreja? Tem. Eu costumo dizer que aquele que vem na igreja procurar um mundo perfeito, ele vem no lugar errado. Porque a igreja é um cemitério daqueles que estão fracos espirituais. Sabe qual a diferença? A diferença é que a gente está procurando tratamento, aqueles estão lá fora lutando. Entendeu isso, irmãos? Nós estamos procurando tratamento, aqui tem tratamento. O que é o tratamento? O sangue de Jesus é o tratamento. Por isso, quando o crente diz para mim que ele é crente dentro de casa, só na casa ele resolve tudo, eu não consigo entender esse comportamento. Eu gostei do plim-plim aí, tá? E eu vou falar com os irmãos que está vindo aí uma novidade. Érica já entrou na internet, nós já conseguimos, talvez aqui uma semana ou duas, toda a mensagem vai ser passada ao mesmo tempo no iPhone de vocês. Então tudo que aparecer lá vai aparecer no seu iPhone também. Tá bom? Pra você guardar a semana toda, quem tem iPhone. Quem não tem, vai no outro telefone mesmo. Fala amém. Amém. A igreja tem era da tecnologia, né? Mas desliga o telefone agora na hora da mensagem, por favor, em nome de Jesus, né? Então, de qualquer maneira, deixa eu chegar na aula lá você ver. De qualquer maneira, né? De qualquer maneira, o que acontece é que Paulo, ele agora começa a tratar das tensões dentro da igreja. Os problemas que acontecem dentro da igreja. As diferenças, nós somos diferentes. Aqui tem mineiro, tem goiano, tem americano, né? Tem até paulista, tem gente que tem do Paraná, tem até do Espírito Santo, tem até colombiano, chileno, né? Tem cearense ainda aqui, né? Um lugar que tem cearense, tem até da Paraíba, aqui. Então, resultado, nós somos diferentes, costumes diferentes, maneiras diferentes de falar, né? Palavras que numa região, ela significa uma coisa e em outra significa outra coisa. Na semana retrasada, nós vimos que Paulo disse para aquela igreja de Corinto que eles deviam estar em unidade, no amor do Senhor. Eles deviam estar juntos. É bastante interessante, irmãos, que às vezes nós estamos juntos, nós estamos vindo de partes diferentes, e aí nós usamos isso para divisão dentro da igreja. Eu estou falando isso porque Paulo vai tratar desse assunto de divisão. Mas eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Sabe por que acontece muita divisão na igreja hoje? Se tiver um pedaço de papel, uma caneta ou boletim, você anota aí. Pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da primeira igreja batista, primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. Ele diz o seguinte: vivemos um tempo onde as pessoas não têm mais compromisso com a verdade. Assinam um compromisso hoje e amanhã já desfazem esse pacto. Misericórdia, não? Esse é o tempo que nós vivemos. A gente assina, mas amanhã a gente muda de ideia. E passamos a não ter mais um compromisso com aquilo que fizemos. E Paulo está dizendo isso para a igreja: olha, vocês estão com um hábito aí meio estranho. Hoje na nossa igreja nós temos um hábito meio estranho, né? Existe o hábito do troca-troca. Não é assim, pastor Hélio? Tem gente que acha que está trocando de igreja e vai achar a igreja melhor. Eu acabei de falar que igreja é o quê? Um hospital de pessoas carentes espirituais, não é? Então você vai para um outro hospital. Se o tratamento é particular ou não sei, porque o hospital você vai procurar, né? Mas acontece que cada igreja ela tem um DNA. Cada igreja é diferente uma da outra. E umas coisas que funcionam numa igreja não funcionam na outra. A IOL aqui de Tampa é uma igreja maravilhosa, são 12 mil membros. Mas o que funciona lá não funciona aqui. Porque lá os diáconos não tinham que vir de terno de gravata. O Robson é o primeiro a sair dos diáconos, não, Robson? Não ia ficar de jeito nenhum. Né? É assim. O que funciona lá não funciona aqui. Já tem outra igreja, a igreja Crossing, né? E a igreja, eu não sei como é que é bem a Life Point, mas a Crossing lá de Tampa, lá de Breno, eu e Érica chegamos aí lá, a Crossing, os diáconos vão domingo na igreja, tudo de
E camisinha de fora. O pastor prega com a camisinha toda apertadinha, né? Mostrando o peitão dele assim. Prega, para mim, se eu botar a camisa daquela, eu só mostro a barriga, né? Mas o cara mostra a coisa. Porque é o DNA da igreja. Na igreja eles não veem esse problema. Agora, a verdade é que Paulo está dizendo, isso é um motivo o quê? De distensão, de briga na igreja. E às vezes nós sentimos isso por quê? Porque nós estamos acostumados a uma cultura, outra está acostumada a outra, e quando nós juntamos, nós não conseguimos o quê? Alinhar. Mas o que a Bíblia diz, Marcos? A Bíblia diz, você que é crente mais forte, se você come carne, você faz o quê? Escandaliza o seu irmão? Pare de quê? Então você quer ser forte do Senhor Jesus Cristo? Coma carne ou não coma carne, mas não escandalize o seu irmão. Não sou eu não, irmão, isso é a palavra de Deus. Você pode até brigar comigo o dia todo, falar com o pastor por telefone, vir aqui marcar uma reunião comigo e falar o que você quiser. Mas nunca a Bíblia diz. Você quer ser espiritual? Ame ao seu irmão. Quando perguntaram a Jesus bem assim, escuta, qual é o maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus, depois o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente está falando do irmão que veste ou que não veste, que vem ou que não vem na igreja, nós estamos amando a Deus? Não. Nós não estamos. Nem o próximo. Nós estamos fofocando, essa é a palavra. Ou então causando o quê? Dissensões. O pastor vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque existe uma diferença muito grande entre a palavra liberdade e libertinagem. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque o pastor está pregando liberdade. Mas quem leva liberdade para libertinagem é outra coisa completamente diferente. Não é assim? Completamente diferente. E Paulo vê isso nessa igreja. E ele então no versículo 13, ele olha para a igreja, ele conversando com a igreja, ele trata de 3 assuntos, ele faz 3 perguntas, são 3 perguntas retóricas, ele já sabia a resposta delas, mas ele faz 3 perguntas. Uns querem dizer que não, porque uma pergunta é afirmação, mas ele faz 3 perguntas. E a primeira pergunta é, está Cristo dividido? Está Cristo esfacelado? Né? Os pedaços de Cristo estão em qualquer lugar? É interessante entender, né, isso, que Paulo não pregava um Cristo diferente do que Apolo pregava, nem do que Pedro, porque quando fala Cefas, é o nome aramaico para Pedro, nem o que Pedro pregava. Eles pregavam o mesmo Cristo, eles pregavam um Salvador, um Evangelho. Nós, como servos do Senhor, irmãos, temos que pregar um Cristo, um Salvador. Só há um Redentor, Cristo Senhor, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. É isso que ele diz. Em Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 9, Paulo reitera essa palavra, ele reitera essa verdade. Em outras palavras, ao fazer essa pergunta, Paulo diz que divisões dentro da igreja, elas são absurdas, pois levantavam ou levavam a pensar que Paulo pregava um Cristo, a Paulo pregava outro, Pedro pregava outro. Irmãos, só há um Salvador. Então na igreja não existe o Cristo do pastor Carlos, nem o Cristo do Gesiel, nem o Cristo do Robson, nem o Cristo do Weber, nem o Cristo do Tony. Existe o Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Um só Cristo, um só Salvador, um só Senhor, um só caminho que nos leva de volta até o céu. Sabe o que acontecia ali na igreja de Corinto, irmãos? Eu gostaria que você anotasse isso também. O que acontecia na igreja de Corinto é o seguinte, irmãos, que ao invés de influenciar o mundo, eles eram influenciados pelo mundo e traziam as ideias do mundo para dentro da igreja. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer com isso é que ali na igreja de Corinto tinham muitos líderes, muitos filósofos, muitos pensadores. E o que eles faziam então? Eles iam ali naquela praça e eles ouviam esses filósofos, eles ouviam esses pregadores, eles ouviam essas pessoas bastante, eloquentes, e depois voltavam para a igreja e simplesmente começavam a fazer coisas na igreja. Porque lá na pracinha, eles ouviam alguém falar, o Elias falava uma palavra bonita, eu sou da linha do Elias. Aí vinha para a igreja e o outro falou, não, mas eu sou da linha do Marcos. Lá fora a filosofia do Marcos é tremenda, porque os gregos eles foram assim, eles cresceram na filosofia, no conhecimento, tanto é que o grego era a língua daquela época. Esse era o pensamento deles, filosofar, passar o dia nas praças conversando sobre ideias novas. Quando Paulo foi a Atenas foi assim, quando ele falou, e era assim em qualquer lugar. Então eles iam para a igreja e falavam assim, olha, é o seguinte, na igreja eu sou de Paulo, na igreja eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. Ou eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E o que acontece é o seguinte, irmãos. Isso para mim, essa atitude de você crentinho, escuta para mim agora. Porque se você é crentinho, que só vem na igreja para ouvir o pastor, ou só vem na igreja porque o grupo de louvor canta e você gosta, ou porque você vem na igreja porque tem um departamento de criança, isso é crentinho. Porque o crentinho é aquele que vem por causa do homem. Mas só tem um na igreja que
Senhor. E em nome de Jesus, não coloque nunca um homem, nem um cantor, nem um professor, nem um diácono na função que ele não deve estar e que não pode ficar. Porque quando Cristo fica zangado com isso, ele te derruba e te põe no chão. Você, em nome de Jesus, não tome nenhum homem como exemplo para você. O único exemplo para você é Cristo. Porque os homens, eles nos deixam tristes. Os homens, eles nos deixam fora do controle do que devemos fazer. Porque eles nos enganam. Porque eles falam para a boca uma coisa, mas o pensamento eu não sei. Eu sei que você está olhando para mim, mas eu não sei o que você está pensando agora. Mas Cristo sabe. Em nome de Jesus, ponha Cristo no seu coração. Ponha Cristo na sua cabeça, no seu entendimento. Essa é a razão pela qual nós vimos aqui. Para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí que é a mensagem do Senhor. E essa igreja estava confusa. Estava confusa. Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando? Para mim, para você, Gesiel, né? Para você, Adilson, são todos da igreja. O que importa, D'Angelo, é a mensagem. E não o mensageiro. E não o mensageiro. Irmãos, é um horror essa tietagem que está acontecendo no nosso Brasil. As pessoas colocam os cantores e os pastores acima daquilo que eles são. E eles vêm para o púlpito, e o púlpito deixa de ser púlpito e passa a ser palco. E quando passa a ser palco, pode ter beleza, pode ter harmonia, pode ter eloquência, pode ter palavra, mas é vazia, não é de Deus. Quando chegar no céu, Jesus Cristo vai olhar e ele vai dizer: mas no teu nome nós não pregamos. Quantas pessoas aceitaram o Senhor como Salvador? Para trás de mim, porque eu não te conheço. Porque o Senhor não está preocupado com o louvor, não está preocupado com a palavra que eu digo. O Senhor está preocupado com o meu coração. Guarda o teu coração, porque ele é lugar perigoso. Quando você vem cantar, quando você vem pregar, quando você vem fazer alguma coisa aqui na frente ou em qualquer lugar, guarde o teu coração. Pergunte: por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo por louvor e glória do nome de Deus. E se não for, irmãos, se não for, deixe de fazer. Sabe por quê? Porque o galardão que a gente queria, a gente já recebeu. É o aplauso de vocês. É quando você diz: ficou bonito, ficou lindo. Mas o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor quer coração. E a igreja de Corinto não entendia isso. E às vezes a igreja da paz não entende isso. E é por isso que nós estamos falando disso nessa noite. Porque temos que colocar foco naquilo que é importante, naquilo que é, naquilo que não é. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele diz: um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento é Cristo, irmãos. Amém. Quem dá o crescimento da igreja é Cristo, não sou eu, não é a liderança. O crescimento da igreja quem dá é Cristo. E se Ele não estiver no nosso barco, nós vamos perecer. Porque nós não podemos fazer nada, Sanderson, sem Cristo. Nós não podemos. Eu quero falar uma coisa interessante para você. É que Paulo no capítulo, nesse capítulo, né, ele vai um pouquinho mais longe, né? Note como é que ele trata do assunto. Porque chegou na cabeça de Paulo que a igreja estava tendo problema. Aí olha como ele trata do assunto. Ele diz o seguinte: olha, eu tive aí, né, eu recebi uma carta, e essa carta, a irmã Chloe, ou Chloe, não é isso? Que o nome, ela na verdade era da cidade de Éfeso, provavelmente, ela não era da cidade de Corinto, ela era da cidade de Éfeso. Essa irmã me disse tudo que está acontecendo aí. Interessante isso, né? Você acha que isso aí está na Bíblia por acaso? Não, sabe o que está aí? Para acabar com a língua dos fofoqueiros. Porque Paulo não teve, alguém me disse, né? Às vezes a gente faz isso, eu faço isso às vezes. Que a pessoa chega para você, né, pastor? Quando você viu, já falou: pastor, vou te falar isso, não vou falar para ninguém não. Pô, já falou até. E pediu você não falar para ninguém. Paulo não trata assim não, irmãos. Aqui na igreja eu não gosto de falar muitas coisas para o pastor, que a coisa acaba indo no lugar que tem que ir. Tem que ser assim, irmãos. Se não for assim, nós estamos brincando de cristianismo. Paulo ele diz: olha, eu ouvi dela isso e isso da igreja, né? Eu ouvi isso. E agora deu a ela também o que? O direito de responder, mas deu a ela a integridade de falar: isso está passando mal aqui na igreja. Irmãos, na igreja do Senhor, quando nós vemos alguma coisa errada, nós temos que falar, temos que apontar, temos que confrontar no amor do Senhor. Você conhece alguém que chega para você e fala assim: tem alguém dizendo aí, pastor, né? Ó, tem gente comentando, tem gente que vai até sair da igreja. Isso não é maneira de resolver problema, é, Roberto? Não. Porque se
tem gente, né? Ele não é uma coisa radical, onde você vai tratar do problema como vai tratar. E Paulo trata do problema, dizendo qual foi o problema, de onde que veio a atenção dele aquele problema. E ele diz o que está acontecendo ali. Então, irmãos, quero falar com vocês o seguinte, que no ambiente de igreja nós temos que ter o dever e nós temos que ter a qualidade de ação onde nós tenhamos, né, condição de tratar dos assuntos expostamente, mas sem, né, causarmos outras feridas. Mas você, em nome de Jesus, que gosta desse disse-me disse, pare em nome do Senhor Jesus. Queridos, quero dizer uma coisa para você, aonde a transparência, ela neutraliza a maledicência. Escutaram o que você falou? Aonde existe transparência, a maledicência é nula, porque você é transparente. Agora daí fala assim, ó, tá bom, tá não, fica comigo aqui, ó. Fulano falou comigo ali, hein, cara, não sei não, vai lá perguntar a ele, hein. Pô, ele falou demais, aí vai a coisa. Quando viu, você não consegue mais parar. E era exatamente isso que estava acontecendo nessa igreja. Paulo trata desse assunto como se houvesse divisão. A palavra divisão que Paulo coloca aí é a palavra cisma. Do grego, a palavra cisma, ela quer dizer rasgar, rasgar um pano. Em outras palavras, Elias, o que Paulo está falando é que a igreja do Senhor Jesus de Corinto estava rasgada. Era como um pano rasgado, que precisava consertar. Essa semana eu estava vendo as noticiários do Brasil, e nós que somos brasileiros, às vezes não entendemos, né? Mas eu fui na página do TSE, tse.gov.org lá no Brasil, e eu olhei, o Brasil tem mais ou menos 30 partidos políticos. Tem gente que diz que são 69 partidos políticos, mas são 30 registrados no TSE. E tem partido de tudo quanto é jeito. Mas eu fui olhar lá, sabe por quê? Porque essa semana está correndo no Brasil, lá no plenário, não é isso? Na Câmara, uma nova lei, um novo processo, tentando autorizar a criação de mais partidos. Eles querem criar mais, né? Já tem 30, eles querem criar mais. E no plenário, então, ficou decidido, né, que isso era um absurdo e que eles não querem mais, né? O plenário do Brasil disse, olha, nós vamos parar por ir por aqui, vai ter que o Senado votar ainda, mas eles decidiram que já tem partido suficiente no Brasil. 30 são suficientes, embora as pessoas queiram mais. E por que eu estou falando disso? Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu vejo aqui esse texto, Elias, eu vejo 4 partidos da igreja de Corinto. O primeiro partido era o PLP, Partido Liberal de Paulo. O Partido Liberal de Paulo era aqueles que disseram que eu fui batizado por Paulo. Ele que me trouxe aqui. Eu sou membro fundador. Pastor, quando o senhor chegou, eu estava aqui com Domício, eu estava aqui com... Eu sou o fundador da igreja. Paulo fundou a igreja. Eu tenho palavra mais forte do que a sua. Não tem gente que é assim? Mas era o Partido Liberal de Paulo, o PLP. E Paulo então, né? Paulo não queria esse partido. Ninguém convidou Paulo para ser presidente desse partido. Mas eles agiam assim. Eles sabiam que existia uma liberdade do Evangelho, onde Paulo falava dessa liberdade, onde Paulo falava que nós temos que trabalhar com a liberdade, mas eles usavam isso de uma maneira para poder se autofirmarem ou se autoformarem como líderes daquela igreja. Era o PLP. Participavam disso. E eu digo para você, essas pessoas confundiam claramente o que era liberdade cristã e libertinagem dentro da igreja. Né? Porque existe uma diferença. Ela e eu estávamos vindo para cá agora mesmo, né, antes do culto, e ali antes do culto, ali, quando a gente estava vindo, né, vindo na Horas, tinha umas mulheres de biquíni dançando bem perto ali do café do Bud. Você viu também? E as mulheres estavam lá dançando, tudo de biquíni, e eu passei assim, cara, eu acho que é brasileiro, né? Mas vai fazer o quê, né? Vamos embora, em nome de Jesus, porque eu não sei que estavam dançando, não era o café do Bud, era logo do lado, não sei se era uma nova loja que estava apresentando, ou o que era, mas assim, elas estavam às 5h30 da tarde, não na praia, não na piscina, de biquínis bem curtos, que você via tudo ali que passou, deu para ver, dançando na rua. Isso não é expressão de liberdade, isso é libertinagem. Para começar, eu teria coragem de botar um shortinho daquele por causa da barriga, né? Algumas que estavam lá tinham umas barrigas meio complicadas, e aquilo é um abuso, até para quem está passando e vendo aqui. Né? Mas essa é a diferença. Existe a diferença entre liberdade e libertinagem. E às vezes a gente quer trazer para dentro da igreja a libertinagem do mundo. Mas nós somos o que? Livres do Senhor, libertos para servir ao Senhor. É por aí que a gente tem que ir. Estão entendendo, irmãos, essa mensagem? Tinha um outro partido lá, era o PFA. O PFA era o partido do filósofo Apolo. Apolo, ele era lá de Alexandria. Alexandria é aquela cidade grande do Egito, onde tinha a maior biblioteca da época, uma cidade de filósofos. E eu posso entender o seguinte, né? Porque o pastor, ele prega, alguns de vocês
gostam, mas eu sei que aqui na igreja tem gente que talvez tenha uma eloquência ou uma palavra até mais bonita do que o pastor fala, porque são diferentes estilos. E ali acontece isso, porque Apolo, ele tinha uma maneira diferente de pregar o evangelho. Ele era meio que filósofo, ele veio de Alexandria. E quando ele chegou ali, ele pregava de uma maneira que o pessoal de Corinto não estava acostumado a ouvir. Ao mesmo tempo, o capítulo 18 de Atos diz para a gente que ele depois foi discipulado por aqueles que aceitaram Jesus através de Paulo. Então ele pregava bem, mas não sabia ainda o que estava pregando. Porque ele não sabia ainda do Cristo ressurreto. Ele sabia do Cristo Messias. Mas o povo de Corinto ouviu aquela palavra dele e gostava da maneira dele pregar. Ele era aquele camarada que chegava e ele tinha aquela eloquência, ele tinha aquela maneira muito, muito bonita de falar e as pessoas gostavam da palavra dele. Então dizia, olha, eu sou de Apolo. Quando Apolo prega, eu vou na igreja. Quando Paulo prega, eu vou, mas ele prega mais para aqueles que são outros membros, então eu não vou. Então tinha esse partido, o PFA. Tinha também o PCP, que era o Partido Conservador de Pedro. O Cefas, o Pedrão, ou PCC, né? De Cefas. PCC, né? PCC pegou do Brasil, né? Mas o Cefas, o Pedro, o que ele era? O Pedro tinha sido o quê? O chefe dos discípulos, não era isso? Ele era maior do que os discípulos do Senhor Jesus, ele era aquele que era o líder dos discípulos. Então eu posso imaginar Pedro ali naquela igreja. Pedro pregava uma igreja radical, uma igreja do judeu, do judaísmo, daquilo que você tiver tudo. Com certeza tem que ter circuncisão. Está circuncidado não, Marcos, pode ser membro não. Vão circuncidar. Tem que ter ritual. Tem que ser desse jeitinho aqui, porque é assim que é com a vida judeu. Então tinha aqueles que gostavam. Talvez os judeus que estavam ali há muito tempo. Lembra que eu falei com vocês 2 semanas atrás, que o próprio líder da sinagoga aceitou Jesus, mas os judeus de Corinto não aceitaram. E Paulo teve que abrir uma igreja do lado da sinagoga. Mas tinham aqueles ali que faziam parte desse partido. E tinham aqueles que eram do PCL, Partido Cristão de Jesus. Ah, Jesus é o nosso mestre. Ah, Jesus. E falavam de Jesus de tudo quanto é parte, mas não praticavam o Jesus que eles falavam. Porque é fácil falar de Jesus, né? Mas é difícil viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos. E nós somos todos os dias, irmãos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida, né? Na nossa vida de dia a dia, somos levados a confrontar a situação de discipular, de mostrarmos quem realmente está dentro de nós. Quem você é, você sabe quem você é. Quem você pode ser, Jesus Cristo sabe quem você pode ser. E em nome de Jesus, Ele quer que você não seja partidarista na igreja, mas que você sirva o Senhor dos Senhores. Que você possa estar realmente mostrando que não existe atitude carnal nenhuma em você. Mas o que está em você é a vontade de louvar a Deus, adorar a Deus e servir a este Deus. E aí ele faz mais 2 perguntas. A segunda pergunta ele faz: vocês foram batizados em nome de Paulo? Está Cristo dividido? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu conheço alguns crentes que às vezes chegam para mim e falam assim: pastor, eu fui batizado pelo pastor Araújo de Oliveira, lá da Primeira Vitória, você sabe quem é? Pastor Nilson Amaral Fanini me batizou. Como se o camarada que batizou colocou uma unção diferente na cabeça dele. Coisa mais, né? Irmão, pensa, né, não, Antônio? Não é? É botar muito poder na mão de quem não tem nem assim. Hoje em dia, às vezes a pessoa fica ali atrás do pastor. Outro dia eu ouvi um pastor na televisão falar: se você não tem fé, vem que a minha fé vai fazer por você. É muita presunção um negócio desse, irmão. Isso é coisa do capeta. Isso é coisa do demônio. E às vezes nós queremos trazer isso para dentro da nossa igreja. E colocamos aqui em cima a pessoa e esquecemos que quem está aqui é Jesus. Nós esquecemos que o mais importante da igreja é isso aqui, irmãos: a cruz de Jesus, e ela está vazia porque Ele ressuscitou por você. Essa aí é a nossa palavra. E ele diz: Paulo morreu, ou por acaso Paulo batizou vocês, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Ele disse no começo: olha, eu batizei alguns de vocês. E na verdade ele não queria falar muito sobre batismo, sabe por quê? Porque naquela época, irmãos, essa história de você estar junto com a pessoa, por exemplo, o Gesiel tem os amigos que estão sempre junto com ele, eu tenho os amigos que estão junto comigo, se tornando discípulo da pessoa é como ser a própria pessoa passada para você. Então quando Paulo falava: eu batizei você, em outras palavras, se eu te batizei, eu falo: eu sou exatamente como Paulo é. A unção que está em Paulo está em mim. Então ele procurou sair disso, sabe por quê? Porque Cristo não mandou ele para isso. Cristo mandou ele para pregar a palavra. Cristo mandou você e eu aqui em Tampa, nesse
em meu nome? Não. Irmãos, o único nome que deve estar associado ao nosso batismo é o nome de Jesus. Nosso batismo está vinculado a quem nos batizou, não a quem nos batizou, mas a Cristo, aquele que nos redimiu da situação de mortos que nós estávamos. Porque quando fomos batizados, morremos para esse mundo e passamos uma nova vida. E muitos já esqueceram disso. Por isso que eu disse hoje na ceia. Para participar da ceia, um dos argumentos é o batismo. Porque o batismo lembra você de quem você é. Você é boi selado, você é homem marcado pelo sangue de Jesus, aquele que libertou você de onde você estava. Não esqueça disso. E em terceiro e último lugar, a última pergunta de Paulo é: foi Paulo crucificado por você? Por acaso o pastor Carlos foi crucificado por algum de vocês? Não. Apolo foi crucificado? Não. A cruz de Cristo, irmãos, ela deve ocupar o lugar central da proclamação do Evangelho. Muitos de nós estamos esquecendo e estamos vindo à igreja no domingo como um ponto de encontro. Eu vou lá porque eu quero conversar com o pastor, quero conversar com isso, quero pedir isso aqui, talvez tenha um trabalho para mim. Esse não é o objetivo de virmos à igreja. O objetivo de virmos à igreja é louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas acima de tudo, o objetivo nosso lá fora, porque aqui dentro, né, você pode ser crentinho. A Érica cantou a semana toda para mim, né, essa música que ela conhece porque ela ouviu de mim, porque não é da época dela, não é da época nem de vocês aqui, né? Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele não é crente. Mas no domingo ele é domingueiro. Estou lá na igreja. Você lembra dessa? Você riu por quê? Carioca, você é muito nova, você não pode saber dessa. É engraçado, essa é engraçada. Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é crente, não. Só no domingo. Pega a Bíblia e vem para a igreja. E a Bíblia está falando para a gente que nós temos que entender que Cristo é o centro da nossa vida. Ele é o centro da sabedoria humana. Ele vai dizer que Jesus Cristo é o centro de toda a sabedoria. Irmãos, terminando nessa noite, os judeus, eles tropeçavam na cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque os judeus procuravam para eles um milagre. Tem gente que vem na igreja só atrás do milagre, né? Do Senhor Jesus. Milagre, milagre, milagre. Os judeus procuravam um milagre. Jesus o tempo todo fez milagre, mas Jesus se escondia deles porque eles queriam um milagre. E o milagre maior que eles queriam alguém que libertasse eles da opressão romana, né? Eles achavam que o líder era esse. Os gregos, por outro lado, eles queriam a sabedoria, porque eles eram sábios, eles eram filósofos. Mas mesmo os gregos, com toda a sabedoria deles, eles não conseguiram achar na sabedoria deles a salvação para a alma deles. Porque você pode ler muito, você pode saber muito, mas a sua salvação não depende daquilo que você lê, daquilo que você sabe. A sua salvação depende de Cristo. Ele te deu imerecidamente. É graça. E é graça que Ele te deu sem você merecer. Ele te deu porque Ele te amou primeiro. E eles não conseguiram entender isso. E Jesus está falando isso. E Paulo está falando isso para eles. Nessa noite, então, irmãos, eu quero perguntar à igreja, né, Batista da Paz: está por acaso Jesus Cristo dividido? Por acaso alguém que está aqui nessa noite foi batizado? Você foi batizado em nome dessa pessoa? Ou por acaso alguém que está aqui nessa noite morreu por você na cruz do Calvário? Então, se não tem isso, irmãos, por que às vezes a gente não está tão unido no Senhor? Por que nós não temos comunhão, coinonia, eucaristia? Porque os nossos corações estão com o mesmo espírito daqueles da igreja de Corinto. O espírito de divisão. A palavra de Deus diz, irmãos, hoje eu estava lendo os que vão ser batizados, né? E eu coloquei para ler o texto onde que, do mesmo jeito no tempo de Noé, as pessoas bebiam, né? Faziam festa, casavam e davam-se em casamento, do mesmo jeito, e não esperavam a volta. Veio a destruição repetida, e Jesus Cristo está voltando. E o texto de Mateus 24 continua dizendo: 2 homens vão estar juntos, um vai, o outro vai ficar. 2 vão estar no campo, um vai, o outro vai ficar. Se, irmãos, se é assim a palavra de Deus, quer dizer que de nós 100 que estamos aqui, 50 vão, 50 vão ficar. Você sabe se você vai ficar ou não. Você sabe onde é que está o seu compromisso com o Senhor. Você sabe daquilo que o Senhor tem tentado fazer e a mudança que Ele tem tentado fazer na sua vida. Nós somos chamados para a comunhão, para a união em Cristo.
fomos batizados no nome de Jesus. A cruz é a maior identidade que nós temos com Jesus. Isto deve ser a unidade espiritual da igreja. Isso deve ser aquilo que nós devemos sentir um pelos outros aqui. Finalizando, irmãos, a Edélia Amaldi, ela escreveu um relato da vida dela. E ela disse que quando ela era criança, né, ela passava de um colégio cristão no Brasil e todo ano tinha peças, né? Vai ter agora mãos vazias aqui na igreja, né? Tem peças. E naquelas peças no final de ano ela sempre ficava triste porque ela não era convidada, Marcos, para participar das peças. Até que ela foi crescendo na escola e agora quando ela estava ali, né, mais tempo na escola, foi ter uma peça no final de ano e convidaram ela para participar da peça. E ela ficou toda feliz. Mas quando ela foi almoçar, a parte dela era bem pequenininha. Ela só falava uma coisa. Bichinho, né? Como diz o cearense. Voltou para casa triste, ficou sentada ali na casa, com a cabeça baixa. E a mãe dela olhou aquela tristeza daquela criança, Felipe, falou: minha filha, você está triste, o que está acontecendo? E ela então contou à mãe tudo que estava acontecendo. A mãe pegou um relógio e mostrou à frente. O que você acha desse relógio, meu filho? É lindo, é maravilhoso. Ela pegou e abriu atrás do relógio e mostrou a engrenagem que funcionava dentro. E ela falou: está vendo esse parafuso bem pequenininho aqui? Se eu tirar, o relógio deixa de ser bonito. Porque ele deixa de fazer aquilo que ele está suposto fazer. Queridos, eu não sei o que Deus está falando com você, mas a palavra do Senhor é clara. Aquilo que Ele te deu para fazer na igreja, faça. Porque se você é uma engrenagem, ou se você é a capa do relógio, não interessa. Mas se um de nós não fizermos aquilo que o Senhor colocou a gente para fazer, o relógio não funciona. Esse relógio não funciona. Nós ficamos parados, estáticos, naquilo que o Senhor Jesus já venceu por nós, na cruz. Amém? Baixe sua cabeça. Deus, nós entendemos, ó Deus querido, a Tua palavra nessa noite. Nós entendemos, ó Deus querido, que o Senhor quer de nós, ó Pai, santificação, que o Senhor requer de nós, ó Pai, de separação desse mundo. Mas agora que nós entendemos que somos separados desse mundo, o Senhor requer de nós comunhão, coinonia, unidade. E muitos de nós estamos aqui nessa noite, ó Deus querido, talvez eu peça essa unidade, ela é muito bonita no falar, o pastor pregou sobre ela. Ela é muito bonita no que a Bíblia diz. Mas no nosso coração não existe unidade. Porque eu estou preocupado comigo. Eu. E a palavra de Deus nos diz: pode o corpo de Cristo ser dividido? Cristo mesmo foi quem colocou cada um de nós aqui nessa igreja. Ele escolheu a igreja do Senhor. Será que nessa noite, Deus, eu estou dividindo a tua igreja? Eu estou dividindo a comunhão entre os membros da igreja? Senhor, nessa noite, ó Deus, eu quero te dizer, quero te pedir encarecidamente, se eu tenho sido um fator ou causa de divisão, ó Deus, conserte o meu coração, a minha boca, que as palavras do meu coração sejam todas em louvor a ti, Jesus, e que eu possa acertar. Se eu sou a cara do relógio, ou se eu sou o menor parafuso dessa engrenagem, não importa, Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Porque a Bíblia diz que aqueles que a muitos será dado, muitos também será cobrado a eles. Mas que cada parte será exaltada diante de Ti. O Senhor sempre tratou bem os pobres, os humildes, aqueles que ninguém queria saber deles. Esse é quem o Senhor deu mais valor. Então nessa noite, ajuda-me a entender isso, ó Deus. E que o meu coração possa estar cheio do valor que o Senhor dá. Não que o que os outros membros dessa igreja, ou que os meus amigos dizem, não importa. O que me importa é o que o Senhor pensa de mim. E eu quero que o Senhor pense de mim uma coisa, Deus, que eu sou um filho amado. E que eu pertenço a Ti. E que eu quero viver por louvor da Tua glória.
E Deus, que agora, Pai querido, a tua paz, a tua unção esteja nos nossos corações, ó Pai, aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não entenderam que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor possa incomodar o coração deles, para poder voltar e assistir, ó Pai, a próxima mensagem sobre a glorificação, e que nós possamos ser uma igreja santificada, separada, unida no louvor e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Zé? Amém. Olha para o seu vizinho que está do lado aí, olha bem na cara dele. Agora aponta o dedo para ele e diz: ó, o Senhor falou comigo essa noite. O Senhor falou comigo. Amém. O Senhor falou comigo essa noite. Amém. Amém. Queridos, nós chegamos ao final do culto. Eu quero só falar o seguinte, né?